aberta o relatório final da Comissão Especial, da Comissão Parlamentar de Estudos, que é a CPI das ambulâncias. Fizemos, durante todo este ano, um trabalho em cima dessas irregularidades e dessas irresponsabilidades do que acontecia com as nossas ambulâncias. Estes 3 vereadores, nós fomos aqui, além das oitivas, não é, Eliseu e Isaac, nós fizemos as diligências também aos locais para constatar realmente tudo o que estava acontecendo. Encontramos diversas irregularidades e até mesmo nesta oitiva foi apresentado fatos que nos deixou um tanto quanto preocupados em relação a tudo que vinha acontecendo com a manutenção das ambulâncias no município de Ribeirão Preto. Sendo assim, um trabalho árduo, um trabalho de muito trabalho por esta comissão, e chegamos então à data de hoje, 25 de setembro, do relatório final. Quero agradecer também muito ao vice-presidente Eliseu Rocha, que muito ajudou a desempenhar esse trabalho importantíssimo, já que vinha fazendo um trabalho junto com a saúde, já vem há muito tempo com isso, pela sua experiência também na saúde, que ajudou bastante nessa CPI, até mesmo nas diligências, nas apurações, aqui nas oitivas, ouvindo as pessoas responsáveis por esse caso. Agradeço também ao vereador Isaac Antunes, que muito se esforçou como relator, e aceitou de primeiro ser o relator desta comissão parlamentar de inquérito, que realmente é uma tarefa árdua, mas que desempenhou realmente com muito profissionalismo e nos acompanhou também nas oitivas, nas diligências, sempre procurando ver aí o que realmente estava errado, e realmente nós constatamos muitas irregularidades dentro dessa CPI. Eu quero agradecer também ao Maurício Gasparini, que não pôde estar presente, mas enviou aqui um representante. Muito obrigado. E eu vou passar a palavra ao nosso vice-presidente, Eliseu Rocha, para que faça as suas considerações. Muito boa tarde, presidente Orlando Pessotti, vereador Isaac Antunes, público presente, a imprensa. E dizer que nós chegamos ao final dessa CPI bastante satisfeito diante de tudo aquilo que nós conseguimos levantar. Desde o início, Orlando, a gente vem te parabenizando pela iniciativa que você tomou de trazer a público o desmando que estava acontecendo no setor de transporte na saúde pública em Ribeirão Preto. E para você, também, a informação para as pessoas, muita coisa foi mudada durante a CPI. Inclusive o próprio controle de saída, de chegada, para onde o veículo vai, para onde o veículo volta, enfim, quer dizer, coisas que foram feitas no meio da CPI por causa da CPI, porque não tinham, era um desmando total, não sabiam quando tinha que trocar o óleo, quando tinha que fazer uma manutenção, quando ia fazer a manutenção, já passou do tempo, e muito tempo, e com isso acabou trazendo um grande prejuízo para o erário público, que era a quantidade de motores fundidos que a gente encontrava. Quer dizer, de lá para cá a gente viu que isso diminuiu e muito. Então, quer dizer, a CPI por si só já provou e trouxe um grande resultado. Então, isso nós deixamos aqui os nossos parabéns pela iniciativa, certo? E tenho certeza que o trabalho deve continuar, não deve só parar aqui. Também o trabalho do companheiro Isaac Antunes, pela fidelidade, parceria, de a gente estar sempre presente, não medindo esforços, nem dia, nem hora, porque muitas vezes o vereador ele está aqui só na hora da reunião. Não, pelo contrário, a gente está fazendo trabalho nos bastidores antes, e até mesmo voluntariamente, individual, o vereador está buscando informação. Eu mesmo presido a CE das UPAs, e nesse momento acabei de entregar um envelope aqui para a minha assessoria, está na mão do meu assessor ali, ó, de coisas que nós fomos buscar, que a gente achou de erros, tal, a gente foi buscar hoje mais fontes para poder depois trazer para a comissão de estudo da UPA. Então, quando chega na reunião, a gente já vem com muito trabalho feito no dia a dia do trabalho do vereador. Então, a você, ao Isaac Antunes, parabéns pela iniciativa e muito obrigado por ter me convidado para fazer parte dessa tão importante CPI. Muito obrigado. Obrigado, Eliseu Rocha. Quero agradecer também muito ao jurídico
desta casa, que nos ajudou imensamente na elaboração desta CPI, a doutora Patrícia, ao doutor Luiz Fernando, que desempenhou um trabalho fantástico. Também agradecer a minha assessoria, que durante dias fez um trabalho maravilhoso também em relatórios, em tudo. Se eu for falar o nome de cada um, posso prejudicar, mas em toda a minha assessoria, ao jurídico, meu advogado, que desempenhou realmente um trabalho brilhante em cima da CPI e não mediu esforços, Eliseu, como você disse, para a gente ir atrás, para a gente apurar. Eu lembro perfeitamente quando, em uma situação, o senhor trouxe para a CPI a ambulância que estava em outra cidade, fomos até lá, fizemos essa diligência, constatamos essa irregularidade absurda, que estava sem nenhuma documentação, uma ambulância do município fora da cidade. Então, tudo isso é em agradecimento. Passo a palavra agora também para o nosso relator, o Isaac Antunes, para que faça suas... Eu quero agradecer também, aproveitando aqui, o Maurício Gasparini. Maurício Gasparini. É que eu estou com a carta dele aqui, Maurício da Vila Branches. É que os dois são igual, parecidos, só que um tem cabelo, outro não. Né? Mas é igualzinho. Para que faça o uso da palavra e já faça o seu pronunciamento, vereador e relator desta CPI, Isaac Antunes. Boa tarde, senhor presidente Orlando Pessotti, vice-presidente, vereador Eliseu Rocha. Boa tarde a todos os presentes. Fico feliz, nesse início de jornada aí de carreira política, trazer comigo talvez as mais importantes relatorias desta casa, como foi do anexo e como vai ser da CPI das ambulâncias. O relatório final ele é composto, senhor presidente, de 41 páginas. Nós temos a introdução, o item 2 da instalação dos procedimentos e o prazo de conclusão, o item 3, onde consta todas as oitivas, o item 4, que é a reunião da leitura do laudo pericial, o item 5, que é a constatação do laudo pericial, e o item 6, que é a conclusão, que eu começo a leitura agora. Diante de todos os fatos narrados e apontados, bem como em virtude de toda a produção de prova durante a fase instrutória da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, passo a apresentar as conclusões apuradas por este relator, na qual submeto posteriormente para apreciação dos demais membros da CPI. Em que pese as inúmeras justificativas e explicações apresentadas durante todo o curso desta comissão, necessário apresentar que a conduta dos agentes públicos responsáveis pela manutenção da coisa pública não se mostrou satisfatória, vez que não giram em consonância com os princípios esculpidos na Carta Magna Brasileira e ressalvados na Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto. O artigo 37 da Constituição Federal estabeleceu diversos princípios para a atuação da administração pública, dentre eles o princípio da eficiência. Se não, vejamos. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: o princípio da eficiência reza que os atos da administração, seja direta ou indireta, devem estar pautados na eficácia, ou seja, necessitam ser realizados de forma satisfatória e a contento com os interesses da coletividade. E, não obstante o princípio da eficiência não ser um princípio absoluto, porque a eficácia que a Constituição Federal clama deve observar as condições e limites impostos pela legalidade. Faça necessário que a administração atue de forma mais eficaz possível, não se vislumbrando no presente caso tal atuação. O que se verificou com as apurações na presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi o descaso com a coisa pública e com o erário municipal. Inicialmente, cumpre apresentar que as duas oficinas autorizadas para a realização da manutenção das ambulâncias do Sistema Público de Saúde mostram-se deficitárias para o atendimento do interesse público. Contudo, estão embasadas em um edital falho e constante de erros e descaso por parte da administração pública, que não tinha preocupação de que forma os serviços de manutenção das ambulâncias estavam sendo realizados e nem quanto custam para os cofres municipais. Ficou ilustrado com a colheita dos depoimentos inúmeras dúvidas
se havia ou não fiscalização por parte da administração nas oficinas para análise dos serviços que estavam sendo prestados e, evidentemente, sobre a necessidade de execução dos serviços alegados pelas oficinas. Além do fato de que as trocas de peças ou a real necessidade da realização de serviço de manutenção nas ambulâncias ficavam exclusivamente a critério das oficinas, pois não havia avaliação por parte do poder público sobre os serviços que necessitavam ser realizados ou controle sobre as peças que necessitavam ser trocadas. Ademais, as peças trocadas por diversas vezes não eram devolvidas para a administração, e quando eram, não havia um armazenamento correto e nem controle por conta dos responsáveis, além da falta de procedimento padronizado que autorizasse a manutenção dos veículos. Visto que uma hora era por e-mail, outra hora por telefone ou até mesmo pessoalmente. Além de não ter controle sobre os reparos necessários nas ambulâncias, a administração também não tinha o controle sobre as garantias dos serviços prestados, ocasionando por diversas vezes que o mesmo serviço fosse realizado novamente e gerasse novo custo para o município. Somando a isto, necessário questionar o porquê das inúmeras vezes que as ambulâncias são encaminhadas para o reparo, em que pese a justificativa de que os veículos são velhos e que a carga de serviço é demasiada, necessário ressaltar que o cuidado do bem público tem que ser fundado no zelo e na boa conservação, visto que nos contratos é previsto a manutenção preventiva, visando o bom uso e cuidado da res pública. Insta a apresentar também que, conforme o laudo técnico apresentado pelo Departamento de Química da Universidade de São Paulo, o combustível utilizado nas ambulâncias não apresentou nenhuma irregularidade, estando perfeitamente adequado às normas da ANP. Destarte toda a argumentação de que os serviços não estariam assegurados pela garantia ou que a quebra constante das ambulâncias seria ligada à questão do combustível. Não merece prosperar, sendo veemente rechaçada por este relatório, já que comprovadamente foi atestada a compatibilidade e qualidade do combustível utilizado. Resta evidenciado o descaso para com o bem público e a tentativa de responsabilizar a qualidade do combustível pelos problemas apresentados pelas ambulâncias. Contudo, questiona-se se este descaso decorreu de conduta criminosa ou se decorreu de negligência, imprudência ou imperícia. Resta evidenciado o descaso para com o bem público, a tentativa de responsabilizar a qualidade do combustível pelos problemas apresentados. Outro importante fator é a falta de exigência de checklist referente ao controle da manutenção dos veículos, na qual favorece o pagamento de prêmio pela manutenção das ambulâncias sem nenhum critério, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Contudo, frisa-se que estes prêmios não são liberalidades da administração, mas tão somente vantagens pecuniárias concedidas em decorrência da reciprocidade do interesse do serviço e do servidor. Assim, fica evidenciado a necessidade de checklist analisando a real manutenção das ambulâncias e, consequentemente, o pagamento de forma justa do pagamento de prêmio em decorrência do zelo para com o bem público. Ainda sobre a questão da eficiência, é necessário apontar a questão no que tange ao empréstimo de ambulância para outros municípios, como ocorreu o empréstimo para a cidade de Batatais. Tal situação demonstrou a desorganização da administração frente à falta de informações e esclarecimentos sobre o referido empréstimo, tendo em vista que os responsáveis não souberam esclarecer como foi realizado o procedimento do empréstimo, nem em relação aos prazos e outras informações. Tudo isto somado à falta de credibilidade das oficinas, em virtude dos constantes reparos, bem como em relação à suspeita de irregularidades em compras de peças sem nota fiscal pela oficina Nilcar e a real necessidade de troca das referidas peças. Por fim, necessário ressaltar o compromisso assumido pela atual gestão, que após o início dessa comissão parlamentar de inquérito, ao perceber que o governo anterior agiu de forma decidiosa, tem melhorado e modificado seus procedimentos quanto à manutenção das ambulâncias. Desta forma, senhor presidente, apurou-se, primeiro, que o poder público estava agindo de forma decidiosa, estando suas condutas totalmente contrárias à boa administração pública no tocante à manutenção das ambulâncias. Segundo, a falta de checklist desfavoreceu o controle de manutenção das ambulâncias, ocasionando gastos demasiados para o erário municipal, além de proporcionar o pagamento de bonificação aos motoristas sem nenhum critério, prática essa veemente rechaçada pelo ordenamento
jurídico brasileiro. Terceiro, a falta de padronização na autorização da prestação dos serviços evidenciou o descaso da administração para o bem público. Quarto, o despreparo das oficinas para prestar o serviço de manutenção das ambulâncias, tendo em vista que desde o início questionou-se sobre a capacidade técnica para que efetivassem o serviço previsto em licitação. Quinto, a falta de zelo para com o patrimônio público, visto que eram constantes as vezes que as ambulâncias eram levadas para oficinas para a realização de serviços diversos. Sexto, que tanto a antiga gestão quanto a atual agiram de forma irregular, visto que não acompanhavam a real necessidade de manutenção nas viaturas, já que não havia padronização quanto à autorização. Não ocorria fiscalizações nas oficinas e tampouco análise quanto à real necessidade de manutenção dos veículos. E o último item, senhor presidente, item 7, que a atual gestão, após o início dos trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito, tem buscado melhoria na manutenção das ambulâncias. É importante a gente evidenciar isso aí. Os encaminhamentos, assim, tendo em vista as constatações feitas por essa CPI, diante da falta de zelo com o bem público, deve-se encaminhar cópia do presente relatório para as devidas providências dos seguintes órgãos. Prefeitura Municipal, inclusive indicando ao Poder Executivo que adote as seguintes providências. Que seja adotado o checklist obrigatório para que se constate realmente se está ocorrendo ou não a manutenção das ambulâncias, que o pagamento da bonificação seja condicionado à real manutenção das viaturas do SAMU, que os serviços simples e básicos sejam realizados no próprio setor da Prefeitura, visando assim reduzir o tempo de espera de manutenção de serviços de pequena monta, e análise dos contratos com as duas oficinas, verificando se realmente são adequados ao contrato pactuado, verificando ainda a conveniência e oportunidade de manter o contrato com as referidas oficinas. Será encaminhado também ao Ministério Público Estadual para análise de possível infração político-administrativa, tendo em vista o trato decidioso para com o Tesouro Municipal, inclusive para apuração de possível responsabilidade civil e criminal, inclusive requerendo apuração do suposto crime de falsificação em virtude do laudo apresentado pela empresa Ferreira Diesel. Será encaminhado também à Receita Federal para apuração de possível infração, tendo em vista a informação na oitiva do representante da oficina Newcar, que informou que comprara peças sem nota fiscal. Lido e submetido agora à aprovação do senhor presidente e do senhor vice-presidente, vereador Eliseu Rocha. Obrigado, Eliseu, pela leitura do relatório. Isaac, pela leitura. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Deve ser muito trabalho. Eu acho que muito trabalho a gente fica assim. A gente começa a confundir as coisas. Deve ser isso. É só para distrair um pouco. Obrigado pela leitura, Isaac, do relatório final. Dizer mais uma vez que este trabalho de investigação, esse trabalho de apuração que nós fizemos na CPI das ambulâncias, é um trabalho que ele não acaba pelo Legislativo, mas da minha parte, e eu acredito que da parte dos senhores também, não acaba na fiscalização dessas ambulâncias, porque nós constatamos realmente grandes irregularidades e esperamos que essas irregularidades não sejam cometidas pela atual gestão, pois se for, nós vamos também apurar e levantar essa situação, como já tem tudo aqui neste relatório da CPI. Sendo assim, quero dizer, se o senhor gostaria de mais alguma palavra, fique à vontade, Isaac. Verdade, só declarando aqui o meu voto favorável ao relatório final. Eliseu? E eu também declaro favorável ao relatório. Parabéns. Passo a palavra para o encerramento para o Isaac. Presidente, só para constar que o relatório foi feito dentro de toda a tecnicidade que, junto com os colegas, nós apuramos na CPI. Nós temos tudo gravado em áudio e vídeo.
E isso aí foi repassado várias vezes, inclusive pelo Paulo Bolandim, meu assessor jurídico, e junto com todo o nosso gabinete. Então nós fizemos realmente um estudo apurado dentro de todas aquelas informações que os senhores trouxeram a essa CPI. Tenho certeza que agora o Ministério Público dará o correto encaminhamento, senhor presidente. Para deixar registrado também que nós estamos encaminhando isso ao Ministério Público, porque a Receita Federal não informou, né, de uma forma que eles não poderiam informar, a esta comissão as notas fiscais que nós pedimos. As notas fiscais, se realmente foram canceladas, se a empresa que o próprio dono declarou aqui nesta sala que não comprava a nota fiscal, não comprava as peças com nota fiscal. Nós pedimos isso, né, Isaac, para a Receita Federal, mas ela não pôde nos informar dizendo que só poderia fazer isso pelo Ministério, através do Ministério Público. Então, agora que seja feito esse levantamento também ao Ministério Público. E deixar registrado também a questão que nós cumprimos aí com o prazo da CPI. Nós não pedimos prorrogamento do prazo, estamos até mesmo antecipando, em torno de uns 15, 20 dias, né, doutora? Do prazo final da CPI, nós poderíamos até pedir a prorrogação de prazo, mas fizemos no prazo regimental. Para falar, final, Eliseu Rocha. Muito feliz com o relatório, parabenizar toda a assessoria que ajudou, né, no trabalho aí, que foi muito importante. E dizer que agora é o Ministério Público que faça o seu papel. Que quem tem o poder de polícia é o Ministério Público. Nós chegamos no nosso limite e com vasto material documentado, né, provando, né, as irregularidades. Então ficou muito mais fácil agora para que o Ministério Público dê a sua continuidade, exercendo a sua função, que é o papel de polícia. Então, mais uma vez, parabéns a todos e muito obrigado, e o nosso trabalho continua. Obrigado pela presença de todos. Declaro, então, encerrada o relatório. Acho que o Isaac tem que fazer, só antes do encerramento, a apresentação do relatório final. Tem que falar amanhã, passa amanhã para o plenário. É isso, né? Que é a votação no plenário do relatório final. É isso? Correto? Declaro encerrado, então, o relatório final da CPI das ambulâncias. Boa tarde a todos.